Olá, bom dia, paz do Senhor a todos vocês. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de geometria analítica, ainda falando do assunto de retas, só que hoje a gente vai estudar as posições relativas da reta. Quais posições? A reta, ela pode ser paralelas ou concorrentes. O que isso quer dizer? Paralelas são retas que andam lado a lado, elas não se cruzam. Se você traçar uma perpendicular de qualquer distância de uma para outra, vai dar sempre a mesma distância, de qualquer posição aqui perpendicular, porque elas são retas paralelas. Já as retas concorrentes são retas que em algum lugar elas vão se cruzar. Nesse caso, eu já botei esse ponto aqui. Mas, às vezes, ela não tem um ponto identificando, que precisa projetar a reta até encontrar. Mas a diferença, se eu traçar uma perpendicular aqui, vai ser maior do que se eu traçar aqui. Então, como ela tem medidas diferentes e a distância da perpendicular, elas vão se cruzar em algum lugar. E isso é chamado de retas concorrentes. Na simbologia matemática, retas paralelas é representada por dois risquinhos entre as retas. Isso quer dizer, a reta R é paralela à reta S. As retas concorrentes, elas são representadas com um X, mostrando que elas se cruzam. A reta R é concorrente à reta S, certo? Só que hoje a gente vai estudar a parte das paralelas. Depois a gente vai ver um pouco das concorrentes. Das concorrentes a gente vai estudar apenas as perpendiculares. Então, quem diz que as retas são paralelas ou concorrentes na geometria analítica é o coeficiente angular. Eu coloquei até uma pequena observação aqui para vocês lembrarem que M significa coeficiente angular. Isso foi da aula passada, né? N, coeficiente linear, e Y igual a M de X mais N, a equação reduzida da reta. A gente vai precisar disso aqui para a aula de hoje, a revisão da aula passada. Então, se o coeficiente angular da reta R for igual ao coeficiente angular da reta S, elas vão ser retas paralelas. Se o coeficiente angular de R for diferente do coeficiente angular de S, então elas vão ser retas concorrentes. Mas aí, o coeficiente angular de quê? Vamos dizer que eu tenho uma equação geral da reta. Eu tenho esse valor, ou melhor, a equação reduzida da reta. Eu tenho esse valor. Esse aqui é o coeficiente angular. Eu estou dizendo que essa aqui é da reta R. Então, o coeficiente angular de R é 2. Se eu colocar esse outro exemplo, esse aqui eu estou botando a equação reduzida da reta S. O coeficiente angular da reta S também é 2. Isso quer dizer que o coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S. Tem o mesmo valor? Tem o mesmo valor? O que acompanha x é o coeficiente angular. Então, isso quer dizer que elas são paralelas. Das retas paralelas, ainda existe outro estudo. Elas podem ser paralelas coincidentes, elas podem ser paralelas distintas. Retas paralelas coincidentes é quando coincide uma em cima da outra. Você tem a reta R em cima da reta S. Uma boa coisa para vocês lembrar é quando a gente, às vezes, está usando reta no computador, vai baixando as retas para depois montar o gráfico. Quando a gente vai baixar, às vezes, fica várias em cima da outra, que a gente, muitas vezes, pensa até que nem baixou. É porque elas coincidiram e estão em cima do outro. Outra, uma reta, ela pode estar em cima do eixo de X, por exemplo. Ela está sendo coincidente com o eixo de X. Ela pode estar em cima do eixo de Y, no plano cartesiano. Então, ela está sendo coincidente com o eixo de Y. Isso são retas coincidentes. É quando elas estão sobrepostas uma na outra. Quem vai dizer se elas são coincidentes ou distintas? Distintas significa retas diferentes. Distintas significa ser diferente. Então,
Quem vai dizer isso aí vai ser o coeficiente linear. O coeficiente linear, nesse exemplo que eu coloquei, da reta R, é 3. Da reta S, é 5. Então, eles são diferentes. Se eles são diferentes, elas são paralelas, mas são distintas. Se elas fossem iguais, o mesmo coeficiente angular das duas, elas seriam coincidentes, porque coincidente significa que está em cima uma da outra. Melhor lembrando, N, nesse caso, N de R, 3. N de S, 5. Então, isso está dizendo que N de R é diferente de N de S. Então, elas são paralelas, que a gente já viu aqui, que elas são paralelas, porque tem o coeficiente angular igual, mas são paralelas distintas, porque o coeficiente linear são diferentes. Certo, gente? Vamos passar agora para o exercício, ou melhor, os exemplos, para identificar melhor o assunto. Então, vamos ver agora os exemplos para identificar se elas são paralelas ou concorrentes. Como eu falei a vocês, a gente precisa do coeficiente angular. Eu coloquei aqui equações. A reta R já está na equação reduzida. A reta S está na equação geral. Então, para a gente encontrar os coeficientes angulares, vamos ter que deixar as duas na equação reduzida. O coeficiente de R eu já sei, é 3. Vamos ver o de S. Então, o que é que eu faço para transformar uma equação geral numa equação reduzida? Eu vou deixar apenas o termo de Y antes da igualdade. Quem não for Y vai para depois da igualdade. Eu tenho aqui mais 6x, ele vai passar para o outro membro, menos 6. Eu tenho 5x, ou só 5, aliás, eu tenho 5, ele vai passar para lá, menos 5. O termo de y ficou negativo. Então, vamos multiplicar toda a equação por menos 1. Menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, e menos com menos dá mais. O y ainda está acompanhado do 2. Ele tem que ficar só. Então, esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo todos os termos do segundo membro. 6 dividido por 2 dá 3. E o outro pode permanecer assim, porque não dá para simplificar. Então, o coeficiente angular da reta S é 3. O que foi que aconteceu? O coeficiente de R é igual ao de S. Então, elas são paralelas. Se são paralelas, eu preciso identificar se elas são coincidentes ou se elas são distintas. O que é que eu faço? O coeficiente linear de R é menos 2. O coeficiente linear de S é 5,5. Eles são diferentes. Então, os coeficientes linear são diferentes. Elas são paralelas, mas são distintas. Então, as retas são paralelas, distintas. Elas poderiam ser paralelas coincidentes, se o valor do coeficiente linear também fosse iguais. Mas, como são diferentes, então elas são distintas. No exemplo 2, a gente tem a reta, a equação da reta R, e tem um ponto. Eu quero encontrar a equação da reta, que seja, da reta S, no caso, que seja paralela à reta R e que passe por esse ponto. Então, por ser paralela, eu já sei que o coeficiente angular de R vai ser o mesmo de S, que no caso aí é 2, né? Mas eu preciso encontrar o coeficiente linear da outra para a gente montar a equação. Também na aula passada, no vídeo passado, eu ensinei a vocês que pode ser encontrado com a equação reduzida.
O valor de x e de y vai ser substituído no ponto e o coeficiente angular também. Aí a gente encontra n e usa novamente a fórmula para montar a equação. Então, eu tenho o y do ponto, o coeficiente angular, que é 2, que foi tirado da reta R, o valor de x do ponto, que é 1, e n, que é o coeficiente linear que a gente vai encontrar. Eu tenho 4 igual a 2 vezes 1, mais n. Como eu quero encontrar n, eu vou colocar ela antes da igualdade, tá? Mais. Então, vai vir menos. O 2 permanece lá. O 4, que está antes, está positivo, vai passar para lá, negativo. Então, ficou menos n é igual a 2 menos 4, que dá menos 2. O n está negativo. Vamos multiplicar ele por menos 1. Então, n é igual a 2. Encontrei a equação montando o valor, substituindo o valor de m e de n. O m, 2, e o n, 2. Essa aqui é a equação da reta S, como a gente estava atrás de encontrar. Vamos passar agora para o exemplo 3. O exemplo 3, eu quero saber qual o valor de K que deixa essas retas concorrentes. Mesmo a gente estando dando ênfase às paralelas, mas a gente sabe quando elas são concorrentes. Quando são? Quando os coeficientes angulares são diferentes. Se são iguais, são paralelas. Se são diferentes, são concorrentes. Então, eu preciso encontrar o coeficiente angular das duas retas. Essa reta R está na equação geral. Vamos transformar para a equação reduzida, fazendo esse mesmo processo aqui. Então, vamos deixar só o termo de y. Quem não for y vai para depois da igualdade. Eu tenho aqui mais 3, vem para cá, menos 3. Eu tenho aqui mais 5, vem para cá, menos 5. Como ele aqui está negativo, vamos multiplicar por menos 1. 2y é igual a 3x mais 5. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo todos os termos. E com isso encontramos o coeficiente angular de R, que é 3,5. Vamos fazer a mesma coisa com o S. Menos y igual a tá mais k, x. Tá mais 1 vai passar. O y ficou negativo, vamos multiplicar ele por menos 1. Menos com menos dá mais, menos com menos dá mais e menos com menos dá mais. O coeficiente angular da reta S é igual a K, porque o coeficiente angular é o que acompanha x. Quem está acompanhando x é K. Agora eu quero que ela seja concorrente, então o que é que eu vou fazer? O coeficiente angular de R tem que ser diferente do de S. O coeficiente angular de R, 3,5. O coeficiente angular de S, K. Isso quer dizer que K pode ser qualquer valor diferente de 3,5. Apenas isso. Você faz isso. Se eu quisesse que elas fossem paralelas, aí eu ia deixar igual. Como eu quero que elas sejam concorrentes, eu deixo diferente. Só isso, gente. Até a próxima. Fique com Deus. Tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.